6 minutos, cada um tem o seu relógio. Então vamos voltando, vamos silenciando um pouquinho. Temos muito ainda que conversar. Combinamos com o Eurípides que as perguntas fiquem lá para de tarde. Então anotem, registrem, fiquem muito à vontade quando chegar essa etapa também, tá bom? Então nós estávamos comentando sobre o preparo de médiuns aplicadores dos fluidos. E eu não posso deixar de comentar do preparo moral, do preparo pela evangelização. Porque todos os médiuns de quaisquer atividades mediúnicas devem, a par disso, a parte técnica da mediunidade do seu exercício, ser acompanhada de uma melhora do padrão pessoal. E isso, nos moldes do Espiritismo, entendemos das instruções de Jesus. Não só da leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quanto do Evangelho no lar. Melhora do padrão daquilo que nós fazemos no dia a dia, do que nós escolhemos, do que nós conversamos, para fazerem parte da nossa jornada. Hoje nós somos de um jeito, convém que amanhã sejamos melhores em tudo. E algo que, como vocês sabem muito bem, depende do esforço de cada um. E esse esforço só será a altura na medida que tivermos consciência de quem somos e do que nós precisamos alcançar. De um modo geral, algo que não é só para médiuns intuitivos ou ostensivos, é a questão da substituição dos vícios morais pelas virtudes. Não é assim? O que é a razão precípua da nossa vida terrena, senão a evolução espiritual? Qual é a tríade devastadora? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, ainda a indiferença, a ganância, o materialismo para as coisas do mundo material, em detrimento daquelas que vão nos acompanhar na vida futura, em qualquer época, em qualquer circunstância. Então, compaixão, empatia, solidariedade, fraternidade, caridade desinteressada, humildade, são a nossa meta. Se nós nos empenharmos bastante agora, nós não vamos deixar para tanto depois, por não termos feito aquilo que nos cabia. Mediunidade é coisa santa. Mediunidade com Jesus é sagrado. Mas mediunidade é algo, vamos dizer, como uma ferramenta, como uma coisa técnica. Isso importa? Claro que importa. Tanto é que cada médium no Espiritismo desenvolve a sua mediunidade. Para quê? Para ser cada vez mais útil, abrindo mão do seu maior patrimônio, o seu tempo e a sua energia, o seu pensamento e a sua vontade pelos outros, buscando o esquecimento quanto a si próprio. Então, esse preparo, ele tem várias questões. Uma delas, e a principal, é a questão do Evangelho de Jesus. Por exemplo,
nós tínhamos pensado de comentar, né, com Emmanuel os livros de Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz, que foi o último, prefácio de meu pai, inclusive, o último este. Então ali nós temos Emmanuel, como eu gosto de lembrar dele, como médium de Jesus. Aquelas reflexões ali são muito importantes para qualquer um. Então, começar o dia, fazer uma pausa, terminar o dia à noite, leiamos uma página, mas não é uma leitura por uma obrigatoriedade, é leitura como se você fosse a fonte do bem, do esclarecimento. Aquilo ali é Jesus vivo. Porque, como eu gosto de lembrar, sobretudo com esta série, mas não só, Emmanuel é médium de Jesus, através de si. Então é um encadeamento extraordinário. Jesus de Nazaré, modelo e guia, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Reflitam e busquem. O espírita tem um problema: a vida é eterna, eu vou esperar chegar outra vida, lá do outro lado, aí eu sento lá numa boa e pego os livros para ler. Não é para ser assim, a hora boa é agora. Não adiemos esse processo de renovação e da tal substituição dos vícios pelas virtudes. Se der tempo, eu vou contar muitas histórias ainda hoje ou amanhã. Por isso, quando eu falava de 00:15, atestado, eu não estava brincando, mas estava. Então, sigamos. Perguntas e respostas. Era para ser agora de manhã, mas vamos adiando para depois. Que coisa boa essa possibilidade de voltarmos para cá depois do almoço e não precisarmos de nos movimentar tanto. Então, vamos aproveitar esse reinício e aí vamos colocar algumas coisas para nós todos. Vamos dizer assim, humildemente, pingos nos is. Numa visão que é uma visão espírita, existe no planeta Terra, sobretudo, mas também no cosmos ou no universo de Deus, 5 magnetismos. O magnetismo mineral dos ímãs, magnetismo vegetal, magnetismo animal, magnetismo humano e magnetismo espiritual. Qualquer um de nós que se depare com esta palavra magnetismo, vamos dizer, no âmbito de um estudo espírita qualquer, é interessante sobre que magnetismo. Querem ver uma observação que talvez nenhum espírita tenha imaginado? Se você perguntar para um estudante de 2º grau, como se dizia, ou um estudante de física na graduação, o que é magnetismo? Ele vai se reportar a uma característica da matéria, dos materiais magnéticos. Em seguida, ele pensa no ímã, no magnetismo mineral. Ele pensa na bússola, porque a agulha da bússola, ela se mexe de acordo com as linhas de campo do campo magnético da Terra. A Terra é um grande ímã, o maior que nós conhecemos. Por quê? Porque no âmago da Terra, no magma,
é ferromagnetismo puro. Por isso que nós temos polo norte geográfico, polo sul geográfico, polo norte magnético, polo sul magnético. Eles são quase coincidentes, se eu traçar de norte a sul cada um deles, mas tem uma pequena diferença angular. O nosso magnetismo, ele na verdade não é nem o geográfico, nem o ímã ou o magnetismo terrestre. De onde vem a palavra magnetismo? Alguém lembra? Curiosidade histórica. Há uma região no sul da Grécia que é como uma ilha que se chama Magnésia. Não é leite de magnésio de Philips, que os mais jovens vão lembrar como óleo de rícino de bacalhau. Lembram disso? Estou fora, eu não sou desse tempo. E aí, o que acontece? Esse magnetismo é um magnetismo mineral. Então, é importante separar as coisas. Naquela região da Grécia, as embarcações comerciais eram construídas com madeira e tinham partes de ferro para juntar as várias madeiras para constituir o barco. E aí, só lá que eles viram uma coisa curiosa. Eles viram que o barco, para sair do porto, eles tinham que fazer muito mais força para o barco se afastar da costa e ganhar o mar. Quando esses mesmos barcos vinham voltando para a Magnésia, chegava um momento que o barco vinha sozinho e atracava de lado. Demorou muito tempo para entenderem o que era aquilo. O que era? A região da Magnésia tinha ferro magnético, ferromagnetismo. Lembram da tabela periódica? Lembra de química? Não tem o ferro, não tem o nióbio, não tem o cálcio, magnésio, hidrogênio, hélio e assim por diante. Esse ferro, existe um isótopo magnético e ele está na Terra e ele estava nas montanhas da Magnésia. E era a proximidade do ferro dos barcos com essa montanha na vizinhança do porto que justificava, depois eles entenderam. Isso é imã. A aurora boreal. Só existe essa coisa maravilhosa, encantadora, ligada ao planeta Terra, mas a outros planetas do sistema solar, onde também tem auroras boreais. É uma questão dos bombardeios solares de neutrinos, tempestades solares, em que essas partículas elementares interagem com o campo magnético da Terra. Isso também é magnetismo mineral. E aí, por exemplo, trem de levitação magnética, maglev. Isso é um prodígio da tecnologia e da engenharia. Depende de uma física que é a física de estado sólido. Quando ele leu um pouquinho ali do que eu andei fazendo em física do estado sólido, aquele magnetismo é esse magnetismo que eu estou lembrando com os amigos aqui. Lá na faculdade, no Instituto de Física da PUC do Rio de Janeiro, onde nós fazíamos uma tese, não é um magnetismo espírita, é um magnetismo mineral. E o maglev, se é um trem de grande massa ou peso, você dá um impulso inicial e, como ele está suspenso por bobinas supercondutoras, ele fica um palmo do chão. Você dá um impulso inicial, ele não para mais, porque ele não tem atrito.
não tem nada que o freie. Ele só vai frear se você, no comando, mexer e ele descer da terra, então ele vai frear. Isso é supercondutividade, que é uma propriedade linda da chamada física do estado sólido. Medicina tem várias especialidades, não tem? Pediatria, gastroenterologia, reumato, neuro, psiquiatria, cardiologia. A física também tem N especialidades. Enfim, lembrar que esse magnetismo vem trazendo toda uma boa revolução e um bom entendimento, mas ele é mineral. Então, esse magnetismo não tem a ver com o magnetismo de cura. Quando eu coloco ali o que é magnetismo, se eu perguntar a um aluno de primeiro semestre de física, ele vai falar do mineral, ele vai falar das coisas que eu mencionei agora com vocês. Se eu estou na casa espírita, como agora, e falo que é magnetismo, ninguém vai pensar em aurora boreal. Não é? Trem de levitação magnética. Os pássaros, por exemplo, eles têm um detector de campo magnético. Por isso eles saem do Polo Sul e vão fazer a sua evolução, seu processo de acasalamento em lugares mais aquecidos. E eles não erram nunca o trajeto. Por quê? Porque eles vão pelas linhas de força do campo magnético da Terra. Por isso que bússola é um exemplo de instrumento de orientação. Eles têm uma bússola aqui. E às vezes eles viajam com bandos de centenas para fazerem a questão da proliferação da raça. As baleias, golfinhos, eles andam milhares de quilômetros, andam entre aspas, navegam. Por quê? Baseados no magnetismo da Terra. Tá, então essa é uma questão. A outra questão é o magnetismo mesmeriano. Ele não foi sozinho, mas ele foi um grande pioneiro do magnetismo que levou esse rótulo de Mesmer, porque ele era o pioneiro. Então ele, como médico, ele vivia na Europa. Eu estive em Viena para um encontro daquele grupo de física da PUC, foi uma espécie de um pequeno congresso, e lá tem a estátua de Mesmer, porque ele era de Viena. E aí o que acontece? Ele entendeu que o ser humano tinha algo que, através da imposição de mãos, se poderia transmitir de um doador para um receptor. O receptor, uma pessoa necessitada, numa crise emocional, com depressão, com ansiedade, ou com o que fosse. Naquela época, a psiquiatria nem existia, mas existiam os doentes, homens e mulheres, vou brincar, sobretudo mulheres, que, só uma brincadeira, que, vamos dizer, procuravam por ele, eram mais pacientes mulheres nas suas crises emocionais do que homens, apenas isso. E ele impunha as mãos com uma fé extraordinária, no sentido de que aquilo que ele, sem ninguém enxergar o que fosse, mas ele tinha certeza que algo vinha de dentro dele, ou de qualquer outro candidato ou já magnetizador do mesmerismo, do magnetismo que ele ajudou a implementar e desenvolver, de tal maneira que as pessoas melhoravam, as crises amenizavam. E quanto mais, claro, isso é do médico, quanto mais bons resultados com uma medicação, uma intervenção, uma abordagem terapêutica, mais aquilo ganha.
importância para a sua capacidade de ajudar os outros, dentro de uma medicina de qualquer época. É claro que naquela altura nós não tínhamos, vamos dizer, pesquisas científicas, metodologia científica, estatística médica, não existia naquela época. Era tudo muito incipiente. Mas, pelos resultados, criou um espaço, criou impacto na sociedade. Ele foi perseguido, ele não foi aceito pelos seus pares, ou por boa parte deles, porque eles não viam nada. Não era um chá, não era uma planta, não era um comprimido, até porque naquela época nem tinha comprimidos. Não era nada detectável. Então os outros colegas tinham desconfiança, mas ficaram muitos surpresos pelos resultados. O que será? É efeito placebo ou há algo de concreto? Isso é uma coisa que o tempo vai dizer. Então, repare, esse é o magnetismo da casa espírita. Esse é o magnetismo de Allan Kardec. Se é por e de Allan Kardec, é de Jesus. Não é verdade? O Espírito de verdade não estava observando o trabalho dele, intuindo, cuidando que se algo não fosse ligado ao que Jesus queria para a humanidade, as pessoas saberiam e mudariam, corrigiriam alguma coisa. Então, o que acontece? Esse é um magnetismo para nós estudarmos. Esse é um magnetismo que, como todos os outros, ficarão eternamente na Terra. Sabe por quê? Porque eles são divinos. Eles são do universo. Existe o eletromagnetismo, que é uma força do universo, divina. São 4 as grandes forças, campos ou interações no universo, estudados pela física: força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo e campo gravitacional, ou a gravidade, não só da Terra, mas em qualquer lugar, das estrelas, dos sóis, dos mundos habitados ou não. Tudo tem campo gravitacional, mais expressivos ou menos. São os 4 grandes campos ligados a forças divinas do universo que Deus construiu e que nós hoje temos acesso, porque tem coisas que nós só conheceremos amanhã. Eu vou comentar com vocês 2 coisas que não tem tanto a ver, até tem, com o nosso estudo nesse fim de semana. Um aspecto é efeito físico. Reúne muito médium aí, muito ectoplasma. Há espíritos que querem dizer: olha, tio, pode parar que já foi longe demais. Tem outros que são zombeteiros, não tem? Outros que estão arrumando alguma coisa a nosso favor. Tem de tudo. Mas ia ter outras histórias para contar. Deixa eu ver se eu me lembro dos 2 aspectos que eu ia comentar. Nós estamos falando de quê? Ele nos desviou a atenção. Vamos rezar então. Estava falando de método, depois falou das 4 forças. Das 4 forças. Você vai contar 2 casos que não tem muito a ver, mas tem a ver. Você ia contar 2 casos que tem muito a ver, que não tem a ver, mas tem muito a ver. É que tem uma mistura de tanta coisa ao mesmo tempo, né? Magnetismo. Você falou do Desperício, você falou um pouco das velhas, você estava falando de Lena, viu o estado dele, aí depois você começou no caso. Enfim, eu vou lembrar em algum momento do ano.
Por isso que nós temos que ter um grupo de WhatsApp. Se eu lembrar, eu já mando. Manda para todo mundo. Eu vou tentar lembrar, porque eu vou lembrando também de coisas que eu gostaria de dividir com vocês, mas era magnetismo. Já lembrei uma delas. Uma delas é o seguinte: planeta Terra, humanidade terrestre, 22 bilhões de humanos, mais uma natureza esplendorosa. Tudo é de Deus, tudo é do Cristo como co-criador da Terra. Mas a Terra é um planetinha dentro do sistema solar. A humanidade da Terra é a mais atrasada de todas aquelas de Mercúrio, Vênus, Marte, Plutão, Saturno e assim por diante. A menos evoluída moralmente é a nossa. Só que o sistema solar, ele pertence à Via Láctea. É a nossa galáxia. Ela é de tamanho médio. A Via Láctea, ao que os astrônomos e astrofísicos sabem hoje, nós temos 200 bilhões de sóis ou estrelas. 1 trilhão de planetas. Nós mal sabemos do que é e do que existe na Terra. Nós não comentávamos sobre o mundo espiritual e sobre o qual nós temos muito poucas noções ainda, e que a mediunidade é uma maneira de você, no plano físico, os encarnados poderem ter um certo acesso à realidade do outro lado. Muito bem. Andrômeda é a galáxia vizinha. Essa já é maiorzinha. Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas, 5 trilhões de planetas. Vocês imaginam isso? Reparem como nós não conhecemos nada. E às vezes temos um orgulho bobo, porque aprendemos um negócio que era difícil até então, né? Quanto ainda nos falta? Vejam que convite maravilhoso de Deus para quando a pessoa evolui e não precisa mais da prisão do corpo, como são as reencarnações na Terra. E você pode voar como filho de Deus livre no universo e conhecer tudo. Então hoje nós trabalhamos, aqueles que gostam dessa temática, astronomia, astrofísica, cosmologia, conglomerados, muralhas de galáxias. É o convite. Queremos ficar vendo séries, novelas, Big Brother na televisão, noite, dia após dia? É uma afinidade de muitos. Mas nós temos que repensar isso tudo. Nós estamos aqui para quê? Qual é o sentido da vida? Quem somos? De onde viemos? Que mundo é este? O que nós precisamos? Lembra da ideia? Vícios embora. Desvencilhamento dos vícios morais, até para se ter espaço no mundo íntimo para as virtudes. Não tem como ter humildade e... Qual é o oposto da humildade? Orgulho, vaidade. Não tem espaço para tudo. Ou a pessoa tem uma tendência maior para um lado ou para o outro. Não é? É algo, tem outras histórias, até amanhã, bom. Então essa é uma questão importante para nós. A Terra é o nosso mundo, Jesus governador, modelo e guia, mas Ele nos veio ajudar para que a nossa condição melhorasse e nós pudéssemos ter um outro grau de liberdade para sermos felizes, tanto na Terra como em qualquer outro lugar do universo de Deus. Esse é um aspecto. O outro aspecto é para vocês pensarem. Se eu juntar
todas as galáxias conhecidas, eu até diria para vocês, não do universo, mas do multiverso. Junta tudo que os astrônomos, que os telescópios implantados na Terra, ou o Hubble, o telescópio espacial, ou o James Webb, que é um primor de tecnologia, que vem descortinando algo muito mais amplo dos domínios divinos para nós habitantes aqui na Terra. Eu não tenho, se eu junto tudo, eu não tenho mais do que 3,7% do universo de Deus. Porque para ele existir, como nós conhecemos essa realidade, precisa existir mais 95 aproximadamente por cento de algo que ninguém sabe o que é até hoje, e que nós chamamos energia escura, matéria escura. Novos prêmios Nobel virão até que isso seja esclarecido para a humanidade. Mas isso é obrigatório. Por quê? Porque tudo que é conhecido só pode ter essa apresentação, essa estrutura, essa realidade, quando nós tivermos ideia daquilo que ninguém sabe o que é, mas que sustenta o conhecido. Consegue acompanhar? É simples. Vejam quantos desafios para o grande futuro. Seja quando estivermos no mundo espiritual, seja quando estivermos no plano material. Tudo é contínuo, tudo é interligado. Tudo. Nós que estamos aqui hoje, amanhã ou depois estaremos longe. E vice-versa. Quantos que estão desencarnados hoje, em condições precárias ou em condições melhores, estão disputando um lugar nas próximas reencarnações por casais diversos em qualquer lugar do mundo. Então, tem o magnetismo mineral. Citávamos alguns exemplos. Esse magnetismo mesmeriano é o que Kardec estudou maravilhosamente bem. Então, esse magnetismo é o que nós precisamos trabalhar. E que, de certo modo, ele depende, mas não só, da imposição de nós. Mas existe o passe magnético pelo olhar, pelo sopro. Vocês sabiam disso, mas eles não são, estes dois últimos, os mais utilizados. Mas em reuniões de magnetismo de cura são usados e com efeitos lindos. Nós, de certo modo, como espíritas, abandonamos todo o restante do magnetismo, a não ser o do passe. Temos a água magnetizada, a água fluidificada. Temos, pois não. Muito bem, um recado de última hora. Quem de vocês tem um palio? Levante o braço. Se ninguém tem um palio, eu nem completo aqui. É um palio atrativo. Eu não sei o que é isso. 4174 de cor preta, porque houve um recado sugerindo que esse automóvel estaria criando um pouco de dificuldade para o trânsito ali, a passagem de outros automóveis. Então, pelo visto, ninguém tem palio. Pode ter palidez, mas palio não é claro, essa coisa de médico, fica pensando. Paciente com palidez é uma coisa, carro palio é outra coisa, não é verdade? Então vamos voltando para a ideia do magnetismo. Água magnetizada, que é a água fluida, fluidificada do trabalho público.
Toda palestra público-doutrinária, as pessoas levam, recebem de cortesia uma garrafinha como eu recebi aqui. Claro que ela já foi magnetizada. As de vocês também. Aquela senhora que estava entregando, o próprio sentimento dela é magnético. Então não é só o sopro, não é um olhar de ternura, de acolhimento, de amor, isso é magnetismo também. Então essa é uma ciência linda, que mesmo que a ciência acadêmica ainda não tenha se debruçado, não tem em termos. Quando eu estudava física na UFRJ, o que acontece? No recreio, na hora do almoço, colegas do Instituto de Física, que eram espíritas, trabalhavam com, lembram de química, placas de Bayer, com bactérias crescendo, para você testar antibióticos e outras coisas. Pegava-se, nós éramos normais, viu? Pegávamos placas com bactérias, que eram bactérias magnéticas, porque elas tinham na infraestrutura magnetismo. E aí os colegas estudantes passam. E aí você levava a placa para medir o campo antes do passe e depois do passe. E aí as bactérias tinham se mexido no lugar. Isso é uma maneira de você juntar o magnetismo mineral com o magnetismo humano espiritual. Juntar a nível de pesquisa. Por mais que você queira o bem da natureza, ninguém vai se preocupar tanto em abençoar as bactérias. É mais no sentido da pesquisa. Mas foi uma época, isso já tem 30 e poucos anos. Então há elos de união para o futuro. Outra ideia para nós é uma ideia que está na Revista Espírita. Revue Spirita. Mensagem de Mesmer desencarnado. E aí quando o grupo em torno de Kardec, com médiuns, eles estavam conversando entre si sobre o magnetismo para deixarem as mensagens na revista Espírita, vem Mesmer, e aí ele tem uma frase célebre: e há um tipo de magnetismo que é o mais importante de todos, é aquele que uma prece feita com humildade e devoção por alguém realiza. Olha que coisa linda! Ele, o pai desse magnetismo, se não é o pai intrínseco, é um deles. Ele vem falar da oração. Ele vem falar de algo que é de todas as crenças. Nós espiritistas oramos, mas todos de alguma crença de antes de Jesus, ligados à primeira grande revelação, que é Moisés. Jesus estava lá com ele. Moisés era médium, o decálogo era da mediunidade dele. Jesus no monte, tipo, olha, não matarás, nada de falso testemunho, não isso, não aquilo. É Jesus nas lições principais. Na segunda grande revelação, ele vem, ele próprio se materializa, se corporifica na terra num sacrifício único que só ele para realizá-lo, para nos ajudar. E depois ele envia o Consolador, que é o trabalho de Kardec e de toda uma falange, toda uma equipe maravilhosa. Em tudo isso tem magnetismo. E o que também eu não queria esquecer de lembrar para vocês? Jesus e as suas curas. O que vocês pensam que Jesus deixava de herança para nós, dentre outras questões? Quando os apóstolos convidavam
Jesus, vamos visitar aquela multidão. Estão todos reunidos e querendo lhe ouvir, porque eles já tinham ouvido e divulgavam a beleza do trabalho da fala, das orientações, das prescrições orais, de como curar as doenças e preventivamente como não adoecer. Por isso as virtudes. O médico sublime é ele desde antes, mas ainda assim veio presencialmente. Por isso que nós temos que valorizar quando Allan Kardec escreve o livro Evangelho segundo o Espiritismo, se utilizando do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é síntese cósmica do universo, dos ensinamentos de Jesus. E nós vamos nos distrair no mundo com coisas passageiras que nos distraiam a atenção. Quem são os que estão por trás de muitas sugestões de atividades e programas corriqueiros que seduzem a humanidade desde sempre, mas sobretudo agora, nos tempos modernos? Os que não querem que a humanidade evolua, os que são contrários ao projeto de Jesus para o seu rebanho, com todas as ovelhas, que são quantas? Mais ou menos, supostamente, em torno de 22, como Emmanuel, no livro Roteiro, capítulo grande do Candário, nos adiantou. Então, meus amigos, Mesmer, falando na prece, que uma alma pura e desinteressada possa fazer por qualquer outra pessoa e por ele próprio, ela própria. Quem se beneficia da oração? Os pensamentos e sentimentos, os fluidos magnéticos se irradiam a longas distâncias. O que é prece intercessória? O que é telepatia? Pessoas que estão diametralmente em lugares opostos na Terra, pensando uns nos outros, daqui a pouco toca o telefone, é alguém que você não conversa há 2 anos. Ah, eu vinha pensando em você. Então, a telepatia é pensamento como radiação eletromagnética. A prece intercessória é pensamento escolhido em benefício de alguém. Vocês já imaginaram os médicos, as enfermeiras, os profissionais de saúde orando na beira do leito para pacientes graves de emergência, de terapia intensiva? Mesmer. Por isso que também ficou mais cedo a sugestão de revista espírita. São 32 livros. Conhecer os 5, ler e reler, ótimo, mas vamos adiante. Porque se Allan Kardec colocou no bojo, não é, do contexto da doutrina espírita, é porque tudo tem valor. E o magnetismo, que é essa ciência linda, ele é divina, porque quando Jesus, vamos dizer, ele encontrava os doentes nas multidões, na Galileia, na Judéia, na Idumeia, em Cafarnaum, no Tiberíades, ele pregava a boa nova, ele pregava as questões relevantes para o avanço da humanidade daqueles que o escutavam. Mas ele curava os cegos, os surdos mudos. Ele curava a hemorroíça. Vou precisar oferecer uma caixa grande de bombons? Qual era o nome daquela mulher que soube que havia um homem muito amoroso e que curava, falava de Deus, falava do universo, falava do potencial de cura de qualquer um, incentivava a reforma moral?
Ela escutou os seus vizinhos falando e ela tinha uma hemorragia ginecológica que ninguém dava jeito. E aí ela pensou, talvez intuída pelo seu anjo de guarda, vou ter com ele. E quando ele estava assim percorrendo aquela realidade de uma tal multidão, ela, no afã de segurar, ela vem por detrás e toca nas vestes de Jesus. E Jesus se volta e diz: alguém me tocou. Era ela. No que ela toca nas vestes, nunca mais ela teve hemorragia. E óbvio, ficou naturalmente um espírito impactado por algo que ela tanto necessitava e desejava, e que ele meramente no toque. O que é isso? Magnetismo. Eu diria o mais especial de todos, porque dele é de Jesus. Magnetismo altamente diferenciado, completamente desconhecido na Terra. Por isso, os prodígios de curas que Jesus realizou. Vocês conhecem a história do paralítico de Cafarnaum? Eu talvez pudesse contar a história à guisa de encerramento da nossa manhã. Compra ou não compra? Eu vou olhar para o ar-condicionado para ver se ele autoriza. Enfim, eu acho que ele não está muito afim da nossa manhã. O que acontece? Jesus estava cuidando dos doentes, abraçando os desvalidos. A casa de Pedro era algo maravilhoso de acolhimento de pobres, de famintos, de doentes, de todo tipo de problema naquela época, problemas médicos. E aí, quando Jesus estava com os apóstolos e na casa de Pedro, a casa ficava abarrotada. Eis que já havia uma ideia do quanto de maravilhoso que Jesus fazia na comunidade. Havia um paralítico. E esse paralítico era de nascença. Talvez ele tenha tido poliomielite. Sem ninguém ver, poliomielite anterior à vida. E aí, os amigos da mesma faixa etária, olha, fulano, tem uma pessoa que anda lá, não é longe, curando todo mundo. O pessoal que era cego agora enxerga. O pessoal que tinha reumatismo agora anda normalmente. Vamos lá. Aí ele ficou motivado e os amigos levaram ele no colo até a casa de Pedro. Só que era um domingo e a casa de Pedro estava tão cheia, tentaram pela porta, não conseguiu entrar. Tentaram pela janela, não conseguiu entrar. E agora? Aí alguém, um dos meninos, lembrou: olha, pode ser que lá em cima no telhado, algumas casas aqui, tem uma espécie de claraboia. Não é que eles olharam e a viram? E agora? Arrumaram pedaços de madeira, de pano rústico, fizeram uma espécie de uma maca, de uma escada, e com panos foram subindo com esse rapaz. E aí eles também subiram juntos. E olharam e viram que tinha essa maneira de descer com um amigo paralítico. E deram um jeito de que ele descesse. Quando ele é colocado no chão da casa de Pedro, repleta de pessoas, até porque Jesus estava lá, ele se vê aos pés de Jesus. Jesus olha para ele, ele olha nos olhos de Jesus. Quando eu digo assim, é porque nós não temos ideia do que é o olhar, o semblante de um Cristo de Deus.
Não temos a menor noção. E aí Jesus olha de novo e diz simplesmente assim: Natanael ben Elias, o que queres de mim? E aí Natanael, que era o paralítico de Cafarnaum: Senhor, nós nunca nos vimos, e tu sabes o meu nome completo. E aí Jesus diz para ele: Natanael ben Elias, eu te conheço desde sempre, como conheço desde sempre, e pelo nome, todas as minhas ovelhas. Só Ele, só um Cristo, só um governo pleno. E aí Natanael diz: Senhor, ele ainda muito surpreso, muito impactado, ele diz: Senhor, eu gostaria de me curar, de poder andar, porque eu nunca andei. E Jesus olha para ele e diz assim: olha, é isso mesmo que tu queres? Tipo assim, pensa bem. E aí ele confirma. Jesus abaixa um pouquinho, se aproxima mais e impõe a destra, a mão direita, na cintura pélvica e nas pernas de Natanael. Em seguida, é uma questão de menos de um minuto, ele começa a sentir uma coisa que de certo modo é uma virtude, é a força para se coordenar. Ele nunca tinha tido isso. Para ele era uma novidade. E ele começa a se ajeitar naqueles panos e pedaços de escada que eles usaram para descer até o piso, que era de terra, chão batido. E aí ele começa a se sentir diferente, como nunca havia se sentido durante a vida, e daqui a pouco ele estava de pé. Ele agradece a Jesus. As pessoas ficam assim muito surpresas, porque ele era conhecido de toda a comunidade. E aí ele saltitante se despede e vai embora. Passaram-se alguns dias depois desse episódio, e aí os apóstolos começaram naquele dia, numa tarde, a procurar por Jesus. Saudade. Vocês já imaginaram o que é saudade de conviver minutos ou horas com o Cristo de Deus? E aí foram buscando, e numa altura viram um lugar com uma luz na linha do horizonte que eles nunca tinham visto. E aí Pedro deve ser Jesus. E aí foram na direção da luz. Quando chegaram, Jesus estava de costas. E aí Pedro: Jesus, não respondeu. Senhor, não respondeu. Preocupado, Jesus estava perto de uma pedra, circunspecto, e aí ele vai para a frente e vê Jesus andando. Senhor, toda a comunidade está em festa por tudo que o Senhor tem feito e fez agora. E ele continua assim emocionado, e aí ele diz: mas mestre, por que é que tu choras? E aí Jesus: Pedro, já que você perguntou, Jesus diz algo assim: Pedro, tu te lembras daquele moço com paralisia? Claro, ele agora é conhecido por todos, pelo milagre, que era a expressão da época. Pois é, Pedro, enquanto nós estamos aqui agora, eu sei que ele, ao sair da tua casa, ele procurou com aqueles amigos uma vida que não é digna. O contato e a convivência com mulheres, naquela época, a expressão de má vida, ingerindo bebidas alcoólicas, como que festejando nos modos mundanos o acontecimento, mas
marcante. E aí Jesus olha nos olhos de Pedro: Pedro, eu não vim para isso. Em que sentido? Curar corpos. Eu vim pelas almas, pelos seres humanos, pelas ovelhas, pelos espíritos. E se você observar os conselhos e orientações de Jesus, você vê que nada tem a ver com o corpo físico, mas curou todo mundo. Curou aquela que valia uma caixa de bombons. Como é o nome daquela que o tocou as vestes por trás? Lembra? Verônica. Enfim, Pedro, eu não vim para isso. Esse nosso irmão está lá, perdido. Por isso que ele sabia quem aquele espírito era. E ele pergunta mais de uma vez: Natanael, bem Elias, o que mesmo tu queres de mim? Ficar livre da paralisia. Aí vem uma coisa livre e vencida. Paralisia do corpo é uma coisa, paralisia da alma é a nossa realidade. Então esse é um conselho. Pois bem, esse que é Natanael vive a vida que optou, vive a vida, acaba adoecendo de hanseníase, lepra, morre. Desencarnado, desce para as trevas, pelo que ele sempre foi, pelo que ele ainda era ao final dessa sua última jornada. Porque tudo é impecável, ninguém desce se não tem a ver com as questões daquela realidade, tanto quanto o contrário, graças a Deus. Ninguém sobe para as esferas superiores que não mereça viver num lugar mais feliz e próspero espiritualmente. O que acontece? Ele se arrepende, Natanael, profundamente, de ter tido o privilégio de estar na casa de Pedro, em companhia dos outros apóstolos, diante de Jesus, e não ter despertado para o verdadeiro sentido, porque a paralisia do corpo era uma maneira de preservá-lo de outras consequências das suas limitações morais. Pois bem, ele supera aquilo tudo e um dia ele pede, implora a Deus, no sentido de que quando ele voltasse para viver, reencarnasse, ele iria ajudar as pessoas. Ele reencarna muitas vezes, sempre aprimorando as suas condições morais, até que mais recentemente ele é um dos pesquisadores sobre a paralisia infantil, que matou milhões de crianças. Os pulmões de aço, os primeiros respiradores mecânicos, porque a paralisia, essa poliomielite anterior aguda, ela não permite a pessoa respirar. A fraqueza inclui a musculatura respiratória e a pessoa morre. Naquela época não tinha unidades de terapia intensiva como temos hoje há tanto tempo. E aí o que acontece? Ele promete a Jesus, como uma forma dele contribuir para a humanidade e eliminar esse arrependimento que tinha dentro dele. E ele é um dos pesquisadores. A poliomielite anterior aguda, ela é chamada doença de Heine-Medin. Assim como tem mal de Alzheimer, muitos deram nomes de pesquisadores sobre aquelas enfermidades. Isso ajuda a lembrança. Nunca ninguém vai confundir Alzheimer. E os que conhecem neurologia, doenças infecciosas, nunca ninguém vai deixar de lembrar doença de Heine-Medin.
o paralítico de Cafarnaum, é o Dr. Rai, que vem com Albert Sabin, que vem com os mais lindos exemplos de dedicação para certas doenças. E ali ele deixa aquela coisa de dentro dele de não ter aproveitado aquela oportunidade de quase 2000 anos antes. Nós lembramos também que a hanseníase é uma questão até hoje muito grave. Quantos hansenianos, chamados naquela altura de leprosos, Jesus curou? Os apóstolos saíram curando, mesmo depois que Jesus viveu o drama do Calvário, eles foram curando. De quê? Dos problemas médicos, usando o quê? O magnetismo de cada um deles. Então esse é o magnetismo que nós estamos nos debruçando hoje e amanhã, e que pode muito em seus efeitos. Agora, depende de formação, depende de estudo, boa vontade, dedicação. E um dos magnetismos, como o Mesmer veio e lembrou, é a oração, que aliás sempre existiu, e que qualquer um pode utilizar para ajudar quem quer que seja. Eu tenho pacientes meus que eu não posso evitar e que encaminho para cirurgias cardíacas de grande porte, são as mais arriscadas da medicina. Tórax aberto, revascularização do miocárdio, bomba de circulação extracorpórea, equipe com 20 pessoas. Esses dois colegas do Rio de Janeiro, quando a cirurgia vai começar, e como são meus pacientes, eu não sou cirurgião, mas eu estou lá para qualquer eventualidade. Ele reúne anestesista, o paciente dele ainda acordado, que é meu paciente, instrumentadores, enfermeiras de sala de cirurgia, anestesista, todo mundo, vamos orar. Ficam todos no entorno da mesa cirúrgica e ele, o cirurgião cardíaco, faz uma prece e todos acompanham, e o paciente acordado estudando. E o anestesista só faz a indução quando o cirurgião cardíaco autoriza. E uma observação: nenhum dos dois é espírita. Não fazem um Pai Nosso, que é lindíssimo, de uma maneira, vamos dizer, automática, que mesmo sendo automaticamente realizado, é uma coisa linda. E aí então a cirurgia, normalmente exitosa, segue adiante. É só para lembrar a relação medicina, mediunidade, animismo, boa vontade, lições do Evangelho, exemplos de Jesus, exemplos dos apóstolos, para uma maneira a mais de beneficiar a medicina. Emergência, cirurgia, terapia intensiva, unidades básicas de saúde, medicina de família e comunidade, no Brasil, SUS. Então, queridos, é apenas uma história, né? A de Natanael ben Elias, paralisia do corpo e paralisia da alma. Lembrando que muitos, a grande maioria, não tem paralisia corporal. Anda para cá e para lá, não é? Mas tem uma delicada inércia moral, que é a tal paralisia. Então vamos ficando por aqui, não é? E retomamos assim. Então, pessoal, nós vamos dar sequência, lembrando aqui, logo aqui ao sair da câmara, vocês vão já avistar ali a placa do restaurante Batista, que está nos oferecendo 10% de desconto no almoço. Quem aqui de Vinópolis for em casa, também nós vamos retornar então às 14 horas. Mas antes, eu gostaria que a gente pudesse falar, vocês receberam aí, o próximo evento da AME, não vai ser seminário, Tício, vai ser uma feijoada bem gostosa, beneficente, fluidificada,
vai ser no dia 5 de julho, a partir das 11h30 da manhã. Vai ser na Vila do Aconchego, na rua João Esteves, número 361, no bairro Bom Pastor. Quem se interessar e quiser participar,